Já ouviu falar em DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica? Sobre esse assunto eu converso com o pneumologista Sérgio Andrade. Seja bem-vindo ao Viva Mais. Doutor Sérgio, para a gente começar, que doença é essa que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a quarta causa de morte no planeta? A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma obstrução, a passagem de ar, a saída de ar a nível dos pulmões. Então, a causa principal se chama tabagismo, o ato de fumar. Não só o tabagismo, tem outras situações genéticas, as pessoas que cozinham com biomassa, quer dizer, as pessoas que ao longo do tempo têm um fogão de lenha. Isso mostra que essas pessoas também são mais propensas a ter essa doença. Quais são os sintomas mais frequentes da DPOC? Um sintoma que chama atenção, são três sintomas. Um é a tosse, né? Então a pessoa começa a ter tosse prolongada, tosse frequente, diária, com catarro. Geralmente é uma tosse com catarro, não é uma tosse seca. Quando ele começa a ter limitações de suas atividades, cansaço, fadiga, falta de ar, é essa fase que leva geralmente para procurar assistência médica. Hoje já se sabe que a DPOC ela não atinge apenas os órgãos da respiração, atinge outros órgãos do corpo mesmo, como o coração, até o cérebro. É uma doença chamada sistêmica, né? Então é uma doença localizada a nível de pulmão. Ela repercute a nível de coração, a nível muscular. Lembrando que essas pessoas geralmente se tornam sedentárias, porque o esforço físico faz ele cansar. Então as pessoas começam a ter atrofia muscular. Isso devido a um sedentarismo que a própria doença leva. A doença leva a repercussões a nível do sono, né? Na DPOC, nas fases avançadas, 40% das pessoas que têm DPOC são deprimidos. Então a associação depressão e DPOC é uma associação muito alta. Porque a doença é uma doença grave, é uma doença incapacitante muitas vezes, com sérias repercussões na sua qualidade de vida. Como é que é feito o diagnóstico? Primeiro, tem uma história de exposição a um fator que conhecidamente é responsável. E uma história de sintomas persistentes, de limitação, de cansaço, de fadiga, de falta de ar, de tosse constante, tosse com catarro, faz pensar em DPOC. Mas é imprescindível você fazer o exame para confirmar. O exame se chama prova ventilatória. É um exame chamado espirometria. É um exame de que a pessoa assopra um aparelho. Esse aparelho vai medir os volumes de ar dos pulmões. A DPOC ela é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Como é que é esse tratamento? Se a pessoa fuma, tem que direcionar o tratamento para parar de fumar. Porque a única forma de a doença não progredir, não avançar, é parar de fumar ou parar de cozinhar a lenha. Então, se uma pessoa cozinha a lenha, vai ter que cozinhar a gás, né? Isso são os fatores principais. Se a pessoa mora ou trabalha num ambiente extremamente poluído, realmente tem que mudar o ambiente onde a pessoa convive, né, e trabalha. O tratamento é individualizado, né? O individualizado, quer dizer, cada pessoa tem um tratamento. Geralmente se usa medicamentos chamados broncodilatadores. Dependendo da gravidade, o médico estagia, ele diz o estágio da doença. Dependendo da gravidade, você pode precisar de medicamentos para a vida toda. E o SUS fornece esses medicamentos? O SUS fornece, sim. O SUS ele fornece, né? Fornece medicamentos de top, medicamentos de linha, através do CASE. Muitos pacientes que não conseguem comprar. Eles conseguem através do SUS, né? O SUS cadastra e fornece regularmente. Geralmente são pessoas que usam medicamento constantemente, diariamente. Tem como a gente prevenir a DPOC? A primeira prevenção é não fumar, né? A principal, né? A principal é não fumar. É aqueles que fumam, deixar de fumar o mais cedo possível, né? Também lembrar dos fumantes passivos, também eles estão propensos a ter DPOC. Ok, doutor Sérgio, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigado.